Olá! Não há dúvida de que tem havido um substancial crescimento dos evangélicos no Brasil nos últimos 50 anos. Podemos notar claramente esse crescimento pelo censo realizado pelo IBGE nos últimos 10 anos. Em 1980, os evangélicos eram 6,6% da população brasileira. Em 1991, esse número passou a 9%. 15,4% em 2000, 22,2% em 2010 e agora, em 2022, os evangélicos somam quase 30% da população brasileira. Embora o crescimento não tenha sido projetado por muitos, hoje o número de evangélicos já representa uma parcela muito importante da sociedade brasileira. Porém, o que nos preocupa é que esse crescimento quantitativo nem sempre tem sido acompanhado por um crescimento qualitativo. E nós podemos perceber este fato através de alguns indícios muito importantes. Primeiramente, nós notamos o péssimo testemunho de muitos evangélicos que estão envolvidos na política. Em segundo lugar, nós também percebemos a mesma coisa da parte de muitos evangélicos de destaque na mídia. Um péssimo testemunho para o evangelho. Além disso, não percebemos uma mudança significativa na ética e na moral da nossa sociedade brasileira com a presença dos evangélicos. No texto que nós estudaremos hoje, nós compreenderemos então a necessidade não apenas de falarmos, mas sobretudo de vivermos o evangelho que nós professamos. E na passagem bíblica que iremos tratar hoje, em Filipenses capítulo 1, do versículo 27 ao versículo 30, o apóstolo Paulo demonstra a importância de não apenas falarmos, mas sobretudo de vivermos o evangelho que nós professamos. A partir desse parágrafo que nós estamos tratando, inicia-se então a parte exortativa da epístola. Nessa parte da carta, o apóstolo Paulo dirige suas exortações em relação a dois problemas básicos que ameaçavam a integridade da igreja em Filipos. Primeiro, ele trata da unidade da comunidade cristã ali naquela cidade. Em segundo lugar, ele vai também abordar sobre as heresias que estavam sendo ensinadas por falsos mestres que ameaçavam a integridade doutrinária da igreja. E esse texto que estamos abordando é o parágrafo introdutório de toda essa seção prática. Esse parágrafo nos traz a importante e desafiadora mensagem de que nós precisamos viver de modo coerente com a fé que nós professamos. E nesse texto, o apóstolo Paulo ele menciona dois grupos de pessoas diante das quais nós precisamos viver de modo coerente com aquilo que nós dizemos que nós somos. E o primeiro grupo diante do qual nós devemos viver de modo coerente é mencionado no versículo 27, são os nossos próprios irmãos. O apóstolo Paulo inicia esse parágrafo com uma exortação. Ele diz: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo. O verbo grego traduzido aqui por vivei é politeomai, que significa literalmente comportar-se como um cidadão. O termo faz alusão ao fato de que os filipenses eles tinham o privilégio da cidadania romana. E como cidadãos do império, os filipenses tinham privilégios a usufruir, mas também responsabilidades a cumprir. Quer dizer que, como cidadão do reino de Deus, o crente deve ter um procedimento à altura da posição e do privilégio que ele recebeu. O verbo grego enfatiza aqui uma ação contínua e habitual que deve fazer parte do seu comportamento. E a palavra, traduzida aqui por de modo digno, enfatiza uma distinção que identifica alguém com algo e que pode ser notado pelas outras pessoas. Então, como pessoas identificadas com o Evangelho de Cristo, os crentes precisam ter uma vida que os identifiquem como tais. Em seguida, o apóstolo menciona a finalidade pela qual os irmãos deveriam viver de modo digno do Evangelho. Paulo deseja receber boas notícias dos irmãos, mesmo estando distante deles. Ele diz, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito,
como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. O apóstolo queria que o comportamento correto dos irmãos não dependesse apenas da sua presença entre eles. A palavra traduzida aqui como estando ausente significa literalmente partindo e pode estar se referindo à morte do apóstolo. Então Paulo desejava que mesmo depois da sua partida, os irmãos continuassem fiéis ao Senhor. Estas boas notícias que o apóstolo desejava receber da parte da igreja envolvia basicamente 3 aspectos que ele menciona. Paulo desejava, primeiramente, que eles permanecessem firmes em um só espírito. O termo empregado aqui significa literalmente permanecer firme numa posição como uma rocha. A palavra empregada para falar de um soldado que ficava firme, sem arredar do seu posto, mesmo diante da perseguição, mesmo diante da oposição. Paulo também desejava que eles permanecessem firmes em uma só alma. Ele também desejava que eles permanecessem lutando juntos pela mesma fé que haviam recebido. Neste versículo, Paulo emprega vários termos militares, talvez como referência ao fato de que muitos daqueles irmãos eram ex-combatentes do Império Romano. O texto enfatiza, então, a unidade interna necessária para que a igreja pudesse enfrentar os adversários externos. Então, o primeiro grupo de pessoas diante das quais nós precisamos viver de modo digno são os nossos próprios irmãos, especialmente os nossos líderes. Para os líderes, a vida digna dos liderados produz estímulo e incentivo para servirem ao Senhor com mais empenho. Para os outros crentes, a vida digna de um irmão produz edificação e crescimento espiritual. E mais que nunca, os liderados precisam ver em seus líderes modelos dignos de serem imitados. Então esse texto nos ensina que nós precisamos viver de modo coerente com a fé que nós professamos. E o primeiro grupo diante do qual nós devemos viver de modo coerente são os nossos próprios irmãos. Mas Paulo também menciona um segundo grupo diante do qual nós devemos viver de modo digno, que são aqueles que não creem no Evangelho. Do versículo 28 ao versículo 30, Paulo vai tratar disso. Nessa parte, Paulo se refere a um grupo específico de pessoas, as quais ele denomina de adversários. A palavra usada aqui é um termo militar e significa tomar posição ou se alinhar contra alguém para um combate. Então, como ex-soldados romanos, os filipenses podiam compreender perfeitamente o que o apóstolo Paulo estava dizendo. A diferença aqui é que os adversários se colocavam agora em um nível teológico e espiritual e não mais em um nível militar. Notemos que estes adversários apresentam uma característica bem distinta nesse texto. Eles consideravam as tribulações como prova evidente de perdição. Paulo menciona isso no versículo 28, na parte B desse versículo. Então, os adversários mencionados aqui pelo apóstolo defendiam um tipo de teologia da prosperidade daquela época, um triunfalismo cristão. Eles acreditavam que o crente não poderia passar por tribulações ou sofrimentos terrenos. Eles entendiam, então, as tribulações como prova evidente de derrota espiritual. A palavra traduzida aqui como prova evidente se refere a uma informação legal que desqualifica alguém por uma função pública. A palavra traduzida aqui como perdição se refere à perda da vida eterna. Então, esses adversários estavam perturbando os irmãos de Filipos com acusações dirigidas contra o apóstolo Paulo. E o argumento deles era que se Paulo de fato fosse apóstolo, ele não estava sofrendo em uma prisão romana. Então, note que a exortação do apóstolo Paulo aqui é no sentido de que os irmãos não se intimidem diante desses adversários. No versículo 28, na primeira parte do versículo, ele diz: e que em nada estáis intimidados pelos adversários. A palavra traduzida aqui por intimidar, ela traz a metáfora de cavalos assustados. A palavra empregada é um termo forte e enfatiza um sentimento de pavor e desespero diante de fortes adversários.
Em seguida, note que o apóstolo afirma que para nós, os crentes, as tribulações são prova evidente de salvação, não de perdição. No versículo 28 ele diz, o que, no caso as tribulações, é para eles, ou seja, os adversários, prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus. A passagem está afirmando que enfrentar oposição, hostilidades e tribulações por causa do Evangelho é a prova mais evidente de que alguém de fato pertence a Deus. As tribulações, pela verdade, pelo Evangelho, de fato nos identificam não apenas com Cristo, mas com todos os grandes servos do Senhor que também enfrentaram essas mesmas dificuldades, essas mesmas oposições. Notemos que esta passagem prossegue alistando 3 motivos por que as tribulações elas são evidência de salvação e não de perdição para nós. Dos versículos de 29 a 30, ele vai tratar sobre isso. Primeiramente, ele fala porque as tribulações elas vêm de Deus. No versículo 28 ele diz, isto, ou seja, as tribulações são da parte de Deus. Nada acontece na vida de um crente que não seja permitido por Deus, que não tenha um propósito positivo em sua vida, mesmo sendo as tribulações, mesmo sendo as dificuldades. Em segundo lugar, ele também diz que as tribulações devem ser vistas como uma graça concedida por Deus a nós. O texto declara, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Paulo queria que os irmãos de Filipos compreendessem que as tribulações são uma dádiva de Deus, não um castigo para nós. A palavra traduzida aqui por padecerdes, parro, é a mesma palavra empregada para se referir ao sacrifício realizado pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário. Paulo acredita que as tribulações são um meio de nos identificar com os sofrimentos experimentados pelo próprio Senhor Jesus. Finalmente, no versículo 30, ele diz que nós não devemos temer as tribulações, porque elas nos identificam com o combate dos outros servos do Senhor. No versículo 30 ele afirma, pois tendes o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. A palavra traduzida aqui por combate é agona. Essa palavra se referia a uma luta ou competição esportiva envolvendo extremo esforço. A palavra grega aqui, agona, ela deu origem à nossa palavra agonia. Então, o segundo grupo de pessoas diante das quais nós precisamos viver de modo digno do Evangelho são aqueles que não creem na palavra de Deus. Diante de alguns descrentes, o nosso testemunho de vida exerce uma função positiva para atraí-los ao Evangelho. Porém, mesmo aqueles que nos odeiam e muitas vezes nos perseguem, devem ver em nós um testemunho de vida irrepreensível, não tendo nada de que nos acusar. Portanto, nessa passagem nós aprendemos que não basta nós professarmos uma fé, nós precisamos viver de modo coerente dessa fé que nós professamos ter. E nesse texto, o apóstolo Paulo aponta 2 grupos diante dos quais nós precisamos viver de modo digno e coerente. Primeiramente, diante dos nossos irmãos. Em segundo lugar, diante daqueles que não creem no Evangelho. Diante dessas pessoas, nós precisamos apresentar um testemunho irrepreensível, procedimento e uma vida que não tenha nada de que se acusar. Eu penso que esse impacto, que esta transformação virá quando nós conseguirmos viver o Evangelho que nós pregamos com tanto empenho. É por meio do nosso testemunho, não por meio das nossas palavras somente, que nós conseguiremos impactar a sociedade na qual nós vivemos. Quando de fato nós vivermos o Evangelho que nós pregamos, ele não precisará ser defendido e nem mesmo pregado, pois as pessoas verão o seu efeito, primeiramente em nossa vida e depois em suas próprias vidas. Muito obrigado, que Deus nos abençoe e até o nosso próximo vídeo. Até lá!